O Mahabharata. De Krishna de Vaipayana Vyasa. Livro 13, Anusasana Parva. Capítulo 75. Méritos ligados a votos, Brahmacharya. Yudhishthira disse: Eu tenho sido imensamente assegurado, ó Alto de pujança, por tu me falares dos deveres dessa maneira. Eu irei, no entanto, dar expressão às dúvidas que eu tenho. Esclareça-as para mim, ó avô. Quais são os resultados, declarados nas Escrituras, dos votos que os homens cumprem? De qual natureza são os frutos, ó Alto de grande esplendor, de observâncias de outros tipos? Vratas, traduzido como votos, e niyamas, traduzido como observâncias, diferem nesse aspecto, que os primeiros envolvem atos positivos de culto junto com a observância de, ou abstenção de, práticas específicas, enquanto os últimos envolvem somente tal observância ou abstenção. Quais, além disso, são os frutos de um estudo apropriado dos Vedas? Quais são os frutos das doações, e quais são aqueles da retenção dos Vedas na memória? Quais são os frutos que se vinculam ao ensino dos Vedas? Eu desejo saber tudo isso. Quais, ó avô, são os méritos ligados à não aceitação de doações neste mundo? Quais frutos são vistos se vincularem àquele que faz doações de conhecimento? Quais são os méritos adquiridos pelas pessoas que são cumpridoras dos deveres de sua classe, como também por heróis que não fogem da batalha? Quais são os frutos que são declarados como ligados à observância da pureza e da prática de Brahmacharya? Quais são os méritos ligados ao serviço do pai e da mãe? Quais também são os méritos de servir preceptores e professores, e quais são os méritos da compaixão e da bondade? Eu desejo saber tudo isso, ó avô, verdadeiramente e em detalhes, ó Alto que estás familiarizado com todas as Escrituras. Grande é a curiosidade que eu sinto. Bhishma disse: Regiões de felicidade eterna vêm a ser daquele que, tendo começado apropriadamente um vrata, voto, completa sua observância de acordo com as Escrituras, sem uma brecha. Os resultados de niyamas, ó rei, são visíveis até neste mundo. Estas recompensas que tu ganhaste são aquelas de niyamas e sacrifícios. Os frutos que se vinculam ao estudo dos Vedas são vistos aqui e após a morte. A pessoa que é dedicada ao estudo dos Vedas é vista passar seu tempo em felicidade neste mundo e na região de Brahma. Ouça-me agora, ó rei, enquanto eu te falo em detalhes quais são os frutos do autodomínio. Aqueles que são autocontrolados são felizes em todos os lugares. Aqueles que são autocontrolados estão sempre no gozo daquela felicidade a qual está ligada à ausência ou subjugação do desejo. Aqueles que são autocontrolados são competentes para ir a todos os lugares à vontade. Aqueles que são autocontrolados são capazes de destruir todos os inimigos. Sem dúvida, aqueles que são autocontrolados conseguem obter tudo o que eles procuram. Aqueles que são autocontrolados, ó o filho de Pandu, obtêm a realização de todos os desejos. A felicidade que homens desfrutam no céu por penitências e destreza, de braços, por doações, e por diversos sacrifícios, vem a ser daqueles que são autocontrolados e clementes. O autodomínio é mais meritório do que a caridade. Um doador, depois de fazer uma doação para brahmanas, pode ceder à influência da cólera. Um homem de autodomínio, no entanto, nunca cede à cólera. Então, o autodomínio é superior, a respeito de mérito, à caridade. O homem que faz doações sem ceder à cólera consegue alcançar regiões eternas de bem-aventurança. A ira destrói o mérito de uma doação. Por isso, o autodomínio é superior à caridade. Há vários lugares invisíveis, ó monarca, contados por 10 milhares, no céu. Existindo em todas as regiões do céu, estes lugares pertencem aos rishis. Pessoas, deixando este mundo, chegam a elas e são transformadas em divindades. Ó rei, os grandes rishis se dirigem para lá, ajudados somente por seu autodomínio, e como o fim de seus esforços alcançam uma região de felicidade superior. Então, o autodomínio é superior, em eficácia, à doação.
A pessoa que se torna um preceptor, pelo ensino dos Vedas, e que cultua o fogo devidamente, se despedindo de todas as suas aflições neste mundo, desfruta de bem-aventurança inesgotável, ó rei, na região de Brahma. Aquele homem que, tendo estudado os Vedas, dá um conhecimento deles para discípulos virtuosos, e que louva as ações de seu próprio preceptor, obtém grandes honras no céu. O kshatriya que se dedica ao estudo dos Vedas, à realização de sacrifícios, às doações, e que salva as vidas de outros em combate, da mesma maneira obtém grandes honras no céu. O Vaisya que, cumpridor dos deveres de sua própria classe, faz doações, colhe como o fruto daquelas doações uma recompensa suprema. O Sudra, que cumpre devidamente os deveres de sua classe, os quais consistem em serviços prestados para as 3 outras classes, ganha o céu como a recompensa de tais serviços. Diversos tipos de heróis têm sido mencionados nas escrituras. Ouça-me enquanto eu te explico quais são as recompensas que eles obtêm. Estão estabelecidas as recompensas de um herói pertencente a uma linhagem heróica. Há heróis de sacrifício, heróis de autocontrole, heróis da verdade, e outros que igualmente têm direito ao nome de heróis. Há heróis de combate, e heróis de caridade e de generosidade entre os homens. Há muitas pessoas que podem ser chamadas de heróis da fé sem que há como, de fato, há muitos outros que são chamados de heróis de yoga. Há outros que são considerados como heróis a respeito da vida na floresta, da chefia de família ou domesticidade, e da renúncia, ou sannyasa. Similarmente, há outros que são chamados de heróis de intelecto, e também heróis de perdão. Há outros homens que vivem em tranquilidade e que são considerados como heróis de justiça. Há diversos outros tipos de heróis que praticam diversos outros tipos de votos e observâncias. Há heróis dedicados ao estudo dos Vedas e heróis dedicados ao ensino dos mesmos. Há, além disso, homens que vêm a ser considerados como heróis pela devoção com a qual atendem e servem seus preceptores, como, de fato, heróis a respeito da reverência que eles demonstram por seus antepassados. Há heróis em relação à obediência às mães, e heróis em relação à vida de mendicância que levam. Há heróis na questão da hospitalidade para convidados, se vivem como donos de casa. Todos estes heróis alcançam regiões muito superiores de bem-aventurança que são, naturalmente, alcançadas por eles como as recompensas de suas próprias ações. Manter todos os Vedas na memória, ou abluções realizadas em todas as águas sagradas, podem ser ou não ser iguais a dizer a verdade todos os dias na vida. 1000 sacrifícios de cavalo e a verdade foram uma vez pesados na balança. Foi visto que a verdade era mais pesada do que 1000 sacrifícios de cavalo. É pela verdade que o sol está dando calor, é pela verdade que o fogo queima, é pela verdade que os ventos sopram. Na verdade, tudo depende da verdade. É a verdade que satisfaz as divindades, os pitris e os brahmanas. A verdade é considerada como o maior dever. Portanto, ninguém jamais deve violar a verdade. Os munis são todos leais à verdade. Sua destreza depende da verdade. Eles também juram pela verdade. Por isso, a verdade é preeminente. Todos os homens verdadeiros, ó o chefe da linhagem de Bharata, conseguem por sua veracidade chegar ao céu e se divertir lá em felicidade. O autodomínio é a obtenção da recompensa que se vincula à verdade. Eu tenho falado sobre isto com todo o meu coração. O homem de coração humilde que possui autodomínio sem dúvida obtém grandes honras no céu. Ouça-me agora, ó o Senhor da Terra, enquanto eu te explico os méritos de Brahmacharya. Aquele homem que pratica o voto de Brahmacharya desde seu nascimento até a hora da sua morte, saiba, ó rei, não tem nada inalcançável. Muitos milhões de rishis estão residindo na região de Brahma. Todos eles, enquanto estão aqui, são devotados à verdade, e autocontrolados e têm sua semente vital parada. O voto de Brahmacharya, ó rei, praticado devidamente por um Brahmana, sem dúvida queima todos os seus pecados. O Brahmana é citado como sendo um fogo ardente. Naqueles Brahmanas que são dedicados às penitências, a divindade do fogo se torna visível. Se um Brahmachari incede a cólera por causa de algum menosprezo, o próprio chefe das divindades treme de medo.
Este mesmo é o resultado visível do voto de Brahmacharya que é observado pelos rishis. Ouça, ó Yudhishthira, qual é o mérito que se vincula ao culto do pai e da mãe. Aquele que serve respeitosamente seu pai sem jamais se opor a ele em alguma coisa, ou similarmente serve sua mãe ou irmão, mais velho, ou outro superior ou preceptor, isto deve ser conhecido, ó rei, ganha uma residência no céu. O homem de alma purificada, por tal serviço prestado para seus superiores, nunca tem que contemplar o inferno. Capítulo 76. Mais sobre mérito, e como doar vacas. Yudhishthira disse: Eu desejo, ó rei, te ouvir falar em detalhe sobre aquelas ordenanças superiores que regulam doações de vacas, pois é por fazer doações de vacas, de acordo com aquelas ordenanças que alguém alcança inúmeras regiões de felicidade eterna. Bhishma disse: Não há doação, ó Senhor da Terra, que seja superior em relação a mérito à doação de vacas. Uma vaca, legalmente adquirida, se doada, salva imediatamente a linhagem inteira do doador. Aquele ritual o qual surgiu para o benefício dos justos, foi posteriormente declarado por causa de todas as criaturas. Aquele ritual vem do tempo primitivo. Ele existia mesmo antes que fosse declarado. Na verdade, ó rei, ouça-me enquanto eu relato para ti aquele ritual o qual tem influência sobre a doação de vacas. A crença ortodoxa é que todos os rituais são literalmente eternos. Como eternos, eles existiam antes que alguém os declarasse ou registrasse em escrito sagrado. O ritual em relação às doações de vacas surgiram dessa maneira, isto é, no tempo primitivo. Ele foi só subsequentemente declarado ou registrado em escrito sagrado. Antigamente, quando várias vacas, destinadas a serem doadas, foram levadas perante ele, o rei Mandatri, cheio de dúvidas a respeito do ritual que ele deveria celebrar, ao doá-las verdadeiramente, questionou apropriadamente Vrihaspati, o preceptor dos celestiais, para um esclarecimento daquela dúvida. Vrihaspati disse: Enquanto cumpre restrições propriamente, o doador de vacas deve, no dia anterior, honrar os brahmanas adequadamente e marcar a hora real da doação. Com respeito às vacas a serem doadas, elas devem ser da classe chamada Rohini, vaca vermelha. As vacas também devem ser endereçadas com as palavras Samanji e Vauli, que são termos védicos aplicados à vaca. Entrando no curral onde as vacas são mantidas, os seguintes rutis devem ser proferidos: A vaca é minha mãe. O touro é meu pai. Dei-me o céu e a prosperidade terrena. A vaca é meu refúgio. Entrando no curral e agindo dessa maneira, o doador deve passar a noite lá. Ele deve além disso proferir a fórmula quando realmente doando as vacas. A fórmula ou mantras que devem ser proferidos ao doar realmente as vacas se encontram nas escrituras. O doador, assim residindo com as vacas no curral sem fazer alguma coisa para reprimir sua liberdade, e deitando na terra nua, sem afugentar os mosquitos e outros insetos que irão aborrecê-lo como eles aborrecem as vacas, é imediatamente purificado de todos os seus pecados por reduzir a si mesmo a um estado de similitude perfeita com as vacas. Quando o sol surge de manhã, tu deves doar a vaca, acompanhada por seu bezerro e um touro. Como a recompensa de tal ação, o céu certamente se tornará alcançável por ti. As bênçãos também que são indicadas pelos mantras também serão tuas. Os mantras contêm estas referências às vacas. Vacas são dotadas dos elementos de força e esforço enérgico. Vacas têm nelas os elementos de sabedoria. Elas são a fonte daquela imortalidade que os sacrifícios alcançam. Eles são o refúgio de toda a energia. Elas são os passos pelos quais a prosperidade terrena é obtida. Elas constituem o curso eterno do universo. Elas levam à extensão da linhagem de alguém. Que as vacas, que eu dou, destruam meus pecados. Elas têm nelas aquilo que partilha da natureza de Surya e Soma. Que elas sejam auxiliares para minha obtenção do céu. Que elas se dirijam a mim como uma mãe acolhe sua prole. Que sejam minhas também todas as outras bênçãos que não foram citadas nos mantras que eu tenho proferido.
no alívio ou cura de tísica e outras doenças debilitantes, e na questão de obter liberdade do corpo. Se uma pessoa recebe a ajuda dos 5 produtos da vaca, as vacas se tornam inclinadas a conceder bênçãos sobre a pessoa como o rio Sarasvati. Ó vacas, vocês são sempre portadoras de todos os tipos de mérito. Satisfeitas comigo, designem um fim desejável para mim. Eu hoje me tornei o que vocês são. Por doá-las, eu realmente dou a mim mesmo. Depois de estas palavras terem sido proferidas por doador, o recebedor deve dizer: vocês não são mais possuídas por aquele que as doa. Vocês agora se tornaram minhas. Possuidoras da natureza de Surya e Soma, façam o doador e o recebedor resplandecer com todos os tipos de prosperidade. Como já indicado, o doador deve proferir devidamente as palavras que se encontram na primeira parte do verso acima. O recebedor regenerado, conhecedor do ritual que regula a doação de vacas, deve, quando receber as vacas de presente, proferir, como já dito, as palavras encontradas na última metade do verso acima. O homem que, em vez de uma vaca, doa o valor usual dela ou tecido ou ouro, vem a ser considerado como o doador de uma vaca. O doador, quando dá o valor usual de uma vaca, como o substituto de uma vaca, deve proferir as palavras: esta vaca com face virada para cima está sendo doada. Aceite-a. O homem que doa tecidos, como substitutos de uma vaca, deve proferir a palavra Bhavitavya, querendo dizer que a doação deve ser considerada como representando uma vaca. O homem que doa ouro, como o substituto de uma vaca, deve proferir a palavra Vaishnavi, significando: este ouro que eu dou é da forma e natureza de uma vaca. Estas mesmas são as palavras que devem ser proferidas na ordem dos tipos de doação mencionados acima. A recompensa que é colhida por fazer tais doações vicárias de vacas é residência no céu por 36.000 anos, 8.000 anos, e 20.000 anos respectivamente. Estes mesmos são os méritos, respectivamente, de doações de coisas como substitutas de vacas. Enquanto com relação àquele que dá uma vaca verdadeira, todos os méritos ligados às doações vicárias de vacas se tornam suas somente no 8º passo do recebedor, para casa. Somente no 8º passo da jornada do recebedor para casa todos os méritos vinculados às doações vicárias se tornam daquele que dá uma vaca real. O que falar, portanto, daquele mérito quando o recebedor chega em casa e tira da vaca os meios de cultuar seu fogo doméstico, entreter seus convidados, etc. Aquele que dá uma vaca real se torna dotado de comportamento virtuoso neste mundo. Aquele que dá o valor de uma vaca fica livre de todo tipo de medo. Aquele que dá uma vaca, de maneira a substituir uma vaca real, nunca encontra com tristeza. Todos os três, como também aqueles que praticam regularmente suas abluções e outras ações no início da alvorada, e aquele que está bem familiarizado com o Mahabharata, isto é bem conhecido, alcançam as regiões de Vishnu e Soma. Tendo doado uma vaca, o doador deve, por 3 noites, adotar o voto vacum, e passar uma noite com as vacas. Começando novamente a partir daquela lunação, numerando a 8ª, a qual é conhecida pelo nome de Kamya, ele deve passar 3 noites se sustentando totalmente de leite e urina e estrume da vaca. Ashtami é o 8º dia da quinzena lunar. Deve haver 2 ashtamis em cada mês lunar. Um ashtami específico é conhecido como o Kamya ou Gosta. Naquele dia vacas são cultuadas com pasta de sândalo, cinabre, guirlandas florais, etc. Por doar um touro, alguém obtém mérito que se atribui ao voto divino, Brahmacharya. Por doar um par de vacas, uma pessoa obtém o domínio dos Vedas. Aquele homem que realiza um sacrifício e faz doações de vacas de acordo com o ritual declarado alcança muitas regiões de um caráter superior. Estas, no entanto, não são alcançáveis pela pessoa que não está familiarizada com aquele ritual, e que, portanto, doa vacas sem observar as declarações escriturais. O homem que doa mesmo uma única vaca que produz uma medida abundante de leite obtém o mérito de doar todas as coisas desejáveis sobre a terra reunidas. O que precisa, portanto, ser dito da doação de muitas vacas que produzem ávea e cávea em consequência de seus úberes cheios.
O mérito que se vincula à doação de bois superiores é maior do que aquele que se atribui à doação de vacas. Não se deve, por dar um conhecimento deste ritual, beneficiar uma pessoa que não é seu discípulo ou que não é cumpridor de votos ou que é desprovido de fé ou que é possuidor de uma compreensão desonesta. Na verdade, esta religião é um mistério, desconhecido para a maioria das pessoas. Alguém que a conhece não deve falar dela em todos os lugares. Há, no mundo, muitos homens que são desprovidos de fé. Há entre os homens muitas pessoas que são vis e que parecem com rachazas. Esta religião, se comunicada para elas, levará ao mal. Ela seria produtiva de mal igual se comunicada para homens pecaminosos tais como os que se abrigaram no ateísmo. Ouça-me, ó rei, enquanto eu conto para ti os nomes daqueles monarcas justos que alcançaram regiões de grande felicidade como a recompensa daquelas doações de vacas as quais eles fizeram em conformidade com as instruções de Vrihaspati, Usinara, Visvagasva, Nriga, Bhagirata, o célebre Mandatri, o filho de Ivanasva, o rei Mushukunda, Bhagirata, Naishada, Somarca, Pururavas, Bharata de poder imperial a cuja linhagem pertencem todos os Bharatas, o heróico Rama o filho de Dasarata, e muitos outros reis célebres de grandes realizações, e também o rei de Lipa de feitos amplamente conhecidos, todos, por suas doações de vacas em conformidade com o ritual, alcançaram o céu. O rei Mandatri era sempre realizador de sacrifícios, doações, penitências, deveres da realeza, e doações de vacas. Portanto, ó filho de Prita, também tenha em mente aquelas instruções de Vrihaspati as quais eu relatei para ti, a respeito das doações de vacas. Tendo obtido o reino dos Kurus, tu, com o coração alegre, faça doações de boas vacas para os principais dos Brahmanas. Vaisampayana continuou, assim endereçado por Bhishma sobre o assunto de fazer doações de vacas apropriadamente, o rei Yudhishthira fez tudo o que Bhishma desejava. Realmente, o rei Yudhishthira levou em consideração toda aquela religião a qual o preceptor das divindades comunicou para o nobre Mandatri. Yudhishthira daquele tempo em diante começou a fazer doações de vacas sempre, e se sustentar de grãos de cevada e de esterco de vaca como seu alimento e bebida. O rei também começou a dormir desde aquele dia sobre a terra nua, e, possuidor de alma contida e parecido com um touro em conduta, ele se tornou o principal dos monarcas. O rei Kuru desde aquele dia ficou muito atento às vacas e sempre as adorava, cantando seus louvores. Desde aquele dia, o rei abandonou a prática de unir vacas aos seus veículos. Para onde quer que ele tinha motivo para ir, ele procedia em carros puxados por cavalos de bom vigor,